Papa Leão XIV fará o decreto dominical? Nesse vídeo eu vou mostrar para você uma matéria que saiu na Forbes e me veio esse questionamento assim que eu li o que está lá. Esse vídeo vai ser bem interessante, fica até o final porque vale a pena, vale o nosso futuro. Logo após a vinheta. Apesar de parecer sensacionalista, a gente vai ver que tem um fundo aqui lógico e coerente para a gente poder fazer esse questionamento. Acompanhe aqui comigo a matéria onde traz algumas informações sobre por que o novo Papa pode ser o mais pró-trabalhador em um século de existência. Então saiu aqui na Forbes, está aqui postado 12 de maio desse ano, 2025. Então acompanha aqui comigo. Com o nome inspirado em defensor histórico dos trabalhadores, Leão XIV sinaliza um novo capítulo no Vaticano. E aí ao ler essa matéria aqui, eu fiquei me questionando. Falei, caramba, um contexto mais favorável do que desfavorável, né? Então Robert Prevost foi eleito como novo Papa na última quinta-feira e assumiu o seu nome aí de Leão, né? O recém-eleito Papa Leão XIV, ou 14º, né? Nascido com seu nome natural, né? Robert Prevost, em Chicago, nos Estados Unidos, pode sinalizar algo muito mais disruptivo do que uma simples mudança de liderança espiritual. Ele é um ex-missionário nas comunidades do Peru, um agostiniano. E se o nome que escolheu diz algo, ele está se alinhando a uma das tradições mais ousadas da história do Vaticano, a defesa do trabalho diante do capital. Então essa frase mexeu muito comigo, né? Então perceba que um líder que deveria ser espiritual estará trazendo narrativas do seu antecessor e de ideologias político-ideológico-partidárias, né, que trazem a luta do proletariado. Imagina isso aí, a gente viu a Revolução Francesa, a história toda do iluminismo, né? Eu fiz um vídeo até falando dos 7 reis, do Apocalipse 17, das bestas, um pouco dessa história da democracia, daquele momento que o Papa Pio VI foi preso ali a mando de Napoleão. Então vale a pena você entender essa lógica toda para a gente entender que há um pouco de coerência e de contextualização com o perfil desse Papa atual. Não que vai ser, mas a probabilidade é grande, porque o decreto pode vir, lendo isso aqui, com uma justificativa de pró-trabalhador, né? Ou seja, vamos evitar que o trabalhador seja obrigado a trabalhar no domingo. Então vai se colocar como uma narrativa bonita em defesa do trabalhador para que todos observem o domingo como um dia de guarda, onde não pode trabalhar, nem comprar, nem vender, né? Então, imagina, o que é que você acha disso aí? Você acha que tem lógica, tem coerência essa análise que eu fiz, esse questionamento? Então vamos continuar aqui, ó. Tem mais uma frase que mexeu comigo. Acompanha aqui, ó. Mais de um século atrás, o Papa Leão XIII, né, o 13º, publicou a Rerum Novarum, das coisas novas, um posicionamento inovador da igreja em defesa dos direitos dos trabalhadores. Com a desigualdade global em ascensão e um capitalismo cada vez mais moldado pela tecnologia, a chegada de um novo leão não poderia ser mais oportuna. Esse Papa, ao contrário de muitos líderes políticos, talvez esteja pronto para dizer a única palavra que bilionários temem: justiça. Então, perceba isso aqui, tá? A gente vê também essa narrativa da matéria aqui, do artigo, falando da luta do trabalhador contra o empresariado, o empreendedor, né? Essa divisão de classes, o rico contra o pobre, a mulher contra o homem, o branco contra o negro. Então a gente vê que o cenário está muito bem desenhado para o cumprimento das profecias, né? Então vamos continuar aqui. A matéria é grande, eu vou deixar o link na descrição e nos comentários, tá bom? Para você poder ler com calma e verificar que está tudo aqui público no site da Forbes. Tá? E aqui vai, agora vai um detalhe curioso, o novo Papa também é torcedor do time de beisebol White Sox de Southside, de Chicago. Eu acho que é isso a pronúncia em inglês, não levem aí não, porque eu não sou um exímio falador de inglês não, tá? I don't speak English. Pode parecer trivial, mas não é. Porque se você entende alguma coisa sobre o Southside de Chicago, sabe que torcer pelo Sox não é só sobre beisebol, é sobre classe social, pertencimento e lealdade. Então a gente já viu ao longo da história muita gente fazendo atrocidades em nome de uma lealdade, né? De um amor, em nome da fidelidade. Então, e se essa fidelidade, esse amor, essa lealdade estiver distorcida, levada para um lado, como Hitler levou muitos, a gente viu o que foi feito com a humanidade, né? Então vamos dar uma olhada aqui, continuando. Torcer pelo Southside geralmente significa ter um amor inato pelos que lutam contra as probabilidades. Olha isso aqui, é uma identidade da classe trabalhadora, um sinal de fidelidade a bairros muitas vezes
esquecidos, né? E aqui continua, esse pequeno detalhe revela algo mais profundo. E aí é o questionamento, né? Será que ele pode fazer aí o decreto dominical? Este Papa, como seu homônimo de mais de um século atrás, pode assumir o antigo embate entre capital e trabalho, não como parte neutra. Ajudar os pobres e marginalizados é um princípio central do catolicismo, uma missão que o Papa Francisco fortaleceu, mas o Papa Leão XIV pode ir além. O Vaticano troca um jesuíta por um agostiniano, né? Aqui fala, ó, se os jesuítas são pesos pesados intelectuais, políticos filosóficos e de alcance global, então o Papa Francisco foi a personificação dessa tradição. O Papa Leão XIV vem de uma linhagem espiritual diferente, né? Apesar de muitos estarem falando aí que ele tem a mesma linha do Papa Francisco, né? Veio da mesma escola, foi apoiado em muita coisa aí da sua carreira pelo Papa, aqui está mostrando que tem uma linha de uma atuação diferente. Além de ser de Chicago, ele é agostiniano. Os agostinianos são mendicantes como os franciscanos, dominicanos e carmelitas. São ordens construídas em torno de votos de pobreza e serviço. Não permanecem clausurados, né, atrás de cadeiras de mesas, né, de escritórios. Vivem nas cidades, pregam, ensinam e prestam serviços no meio da vida, junto dos mais necessitados. A tradição agostiniana se baseia nos ensinamentos de Santo Agostinho de Hipona. Sua influência no pensamento católico, especialmente sobre graça, justiça e comunidade, é imensa. Prevost, o Papa, né, recém-empossado, liderou os agostinianos globalmente por mais de uma década. Viveu quase 20 anos nas comunidades do norte do Peru. Seu DNA espiritual reflete esse legado, humildade radical. Olha isso aqui mexeu comigo, né? Humildade radical. Então, em nome da humildade, da solidariedade, né, de uma luta bonita, bela, né, justa, né, aos olhos da humanidade, muita coisa pode ser feita, né? Então, a gente vê aí a ideia também que não foi citado aqui, mas eu estou trazendo, que pode ser a ideia da ecologia, da defesa do meio ambiente, de tirar um dia da semana para que, né, a natureza descanse, né? Que o planeta descanse. E a gente está vendo aqui agora uma outra narrativa com relação ao trabalhador. Que o trabalhador não seja explorado, que ele descanse, tenha um dia da semana para descansar, para não ser obrigado a trabalhar. Então, vamos acompanhar esse cenário aí. Quando fala aqui de contemplação profunda, me remete a essa questão da ecologia, da natureza, fica subliminar. Não diz explicitamente, mas contemplação tem a ver com apreciar, né, o que Deus fez, enfim, tudo, e a natureza está envolvida aqui. E uma teologia que exige a ação. Outra palavra aqui, ó, que para bom entendedor, minha palavra basta. É ter força de lei, né? É fazer doer em quem doer. Nome Papa Leão não é um acidente. A Rerum Novarum, publicada em 1891 pelo Papa Leão XIII, né, Leão XIII, é uma das encíclicas mais importantes da história da Igreja. Foi a primeira posição formal da instituição sobre a dignidade do trabalho. Afirmou o direito dos trabalhadores à sindicalização e delineou responsabilidades tanto para o capital quanto para o trabalho. E o que é que tem a ver o Papa, um líder espiritual religioso, se metendo nessas questões, né, trabalhistas? Enfim. Fica a pergunta. Leão XIII não era marxista. Oh, e aqui já vem uma frase dizendo que não era marxista. Não era, mas vai na linha na escola ali, né? Dos pensadores, dos líderes e alunos dele, né? Mas condenava o capitalismo desvinculado da ética. É difícil imaginar os movimentos trabalhistas do final do século XIX e início do século XX sem essa guinada doutrinária da Igreja. De fato, a Igreja sempre foi mais progressista em questões trabalhistas do que muitos políticos americanos, especialmente conservadores. Rerum Novarum não apenas permitia os sindicatos, ela os encorajava. Quando trabalhadores se organizam para proteger seus salários, saúde e dignidade estão em alinhamento moral com a doutrina católica. Então perceba que aqui deixa claro também o braço da Igreja atuando nesse segmento que não é fraco. Causou a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né? Até hoje vem criando, né, uma rusga no mundo, né, dividindo a sociedade a cumprir coisas que podem, segundo a profecia, ser apoiada pelo próprio presidente dos Estados Unidos com as suas leis pró-trabalhador, né? Então aqui continua, quase todos os papas desde então reafirmaram essa mensagem. João Paulo II apoiou o movimento Solidariedade na Polônia. Francisco falou repetidamente sobre a exploração da mão de obra. Para papa após papa, a organização dos trabalhadores é um direito humano. Na doutrina social católica, a linha de Piketty
o piquete, né, é território sagrado, né? Então, o novo Papa pode deixar legado para os direitos trabalhistas. Agora o Papa Leão XIV herda um mundo com novos obstáculos. Não magnatas do aço ou reis das ferrovias, mas senhores dos algoritmos e fundos de private equity. E aí vem essa colocação aqui no mundo financeiro, de investimentos, da liberdade, tem aí a blockchain, o Bitcoin. Então perceba que existe todo um cenário para ir contra a liberdade econômica, a liberdade individual, enfim. E a gente sabe que só se tiram liberdade com o poder. O poder que a Bíblia fala das bestas, eu falo nesse vídeo aí, poder econômico, político e religioso, para ditar leis, decretos que cerceiem o direito das pessoas, né? É nesse momento que surge um Papa que acredita nos bens comuns e na vida comunitária e que já sinalizou a abertura a ideias como perdão de dívidas, direito à terra e até reparações, né? Imagina, né? E aí vem toda essa lógica do comunismo, do socialismo, né? Enfim, a gente fica aí com a visão mais progressista, né? Que nesse primeiro momento, a gente sabe que a profecia fala que o poder civil, né? Os Estados Unidos, o presidente, a nação vai se unir com a igreja. E aqui nesse momento com o Trump a gente vê que pode não ter um alinhamento. Vamos ver como é que vai ficar, né, esse cenário aí. Se vai ser para agora, nos nossos anos, nas nossas gerações aqui, ou se vai ser para tempos vindouros, né? Vamos continuar aqui pro finalzinho. Na Era Dourada, o primeiro Papa Leão enfrentou a Revolução Industrial. Este enfrenta o colapso do contrato social mais recente. Os pobres continuam sendo descartáveis, talvez mais do que nunca. Se os nomes papais nunca são arbitrários, então o nome Leão XIV é um lembrete. O papel da igreja não é apenas rezar diante do sofrimento, mas ficar ao lado dos que sofrem e lutar com eles e por eles, né? A Bíblia não ensina isso não, né? A Bíblia, Jesus ensinou outra coisa, né? Mas, enfim. Então, sim, o novo Papa torce para o White Sox, mas, entretanto, porém, contudo, todavia, mais importante, ele é um leão, ele é agostiniano. E se cumprir a promessa de seu nome, pode se tornar o Papa mais consequente em um século, né? Então, tá aqui, matéria da Forbes, bem esclarecedora, né? Sobre esse perfil e respondendo aí a pergunta, né? Será que o Papa Leão pode fazer o decreto dominical? Com esse cenário aqui, eu acredito que não é distante, não. Né? Não é distante. A ideia aqui, como eu falei, não é fazer apologias erradas, né? Sensacionalismo, mas mostrar a realidade dos fatos, porque a gente tem que se preparar. Independente de qualquer coisa, sendo nessa geração nossa ou não, Jesus vai voltar. E a gente precisa estar preparado porque a perseguição vai vir. E muitos, nesse momento, podem abrir mão da sua fé, da sua crença, para evitar os problemas, né? Não poder comprar, não poder vender, não poder sair, ser perseguido e, se possível, até morto por não negar a Deus, o nosso Criador e o único digno de louvor, de adoração, né? Diferente ao poder papal que a gente viu que foi construído com o intuito satânico do dragão para blasfemar, para usurpar o poder de Jesus, de Deus aqui nessa terra, se passando por Deus, né? Então a gente vê, nesse vídeo eu explico tudo. Se você não conhece muito, eu sei que para muitos católicos genuínos, né, sinceros, isso pode ser assim, uma coisa ruim de ouvir, mas a Bíblia revela isso. Nessa série de vídeos que eu tenho aqui, revelações, eu falo, a Bíblia é confiável, por que a gente deve acreditar na Bíblia, confiar na Bíblia? Quem não acredita na Bíblia não tem como acreditar em mais livro nenhum da literatura da humanidade, porque ela é o que tem mais provas, evidências, segundo aí a ciência da crítica textual, né? Enfim, mais fatos históricos ali, então tem tudo. Então, esse vídeo eu falo muito bem, são vídeos mais longos, de 1 hora, 1h30, 2 horas, falando da origem do planeta Terra, falando aí da origem do mal, do pecado, falando do plano da redenção, da salvação, e especificamente esse último vídeo que eu postei agora falando dos 7 reis, do Apocalipse, das bestas, do tempo do fim, como a gente interpretar os 7 reinos antes da volta de Jesus, tá bom? Então, diz aí o que você acha disso, comenta aí se foi devaneio meu ou se realmente essa matéria da Forbes abre a mente da gente para essa possibilidade, tá bom? Se você gostou, curte, comenta, se inscreve aqui no canal, dá um like aí, dá essa moral aí, vai ser rapidinho, não custa nada pra você, mas vai ajudar esse conteúdo aí pra mais pessoas. E quando eu postar vídeo novo, você vai receber um aviso aí pra ver de primeira mão, tá bom? Então é isso, um forte abraço, sucesso, fique com Deus.